Criativa. Criativa Online, cidade de São Miguel das Matas, Alcivante Jesus, que está coordenador do Conselho Tutelar deste município, para falar um pouquinho sobre as ações desse conselho, que tem uma importância muito grande. A sociedade precisa cada vez mais perceber a necessidade de apoiar para que esse conselho possa naturalmente funcionar com eficácia e, consequentemente, proporcionar as melhoras que a sociedade precisa. Mais uma vez, obrigado pela tua atenção. Seja bem-vindo ao Criativa Online, Alcivante. Bom dia, Magno. Bom dia a todos os seguidores da Criativa Online. Eu, enquanto representante do Conselho Tutelar de São Miguel, que gostaria de agradecer por estar novamente abrindo esse espaço para que eu pudesse aqui estar falando sobre ações que estão sendo desenvolvidas por esse Conselho com o intuito de que nenhum direito da criança e do adolescente seja violado nessa cidade. Alcivão, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi aprovado no ano de 1990, que é a Lei 8.069, a 8.069, no qual você, inclusive, carrega constantemente, porque deve ser um instrumento constante na vida de cada conselheiro. O que é que mudou recentemente? A gente sabe que alguns artigos foram alterados para que pudesse acontecer uma eleição unificada e, naturalmente, algumas melhoras, porque a lei... uma lei que foi criada tantos anos atrás, ela precisa de fato mudar, porque a sociedade muda e necessita dessas mudanças, né? Com certeza. Assim, o Estatuto, como você já falou, ele agora tem 25 anos. Ele foi criado em julho de 1990. Recentemente houve-se uma mudança no Estatuto. Uma das grandes mudanças que tiveram é que o mandato do conselheiro deixa de ser de 3 em 3 anos, passando a ser de 4 em 4 anos. Ou seja, é uma eleição que vai ser unificada, que acontece todo dia 4 de outubro, após a eleição de deputado. Mudou também o tempo de coordenação? Sim. Na verdade, essa questão da coordenação, o Estatuto da Criança e do Adolescente não vem dizer nessa parte. Isso não é específico para cada conselho, para cada município. Isso depende muito do CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Nosso caso vem falando dentro do regimento interno, que é de 6 em 6 meses, tem que ter a nova eleição do coordenador e do secretário. Porque muito embora, só para me permita, muito embora você seja um órgão autônomo, né? Que precisam e devem caminhar com as próprias pernas, necessitam naturalmente anteriormente de uma estrutura que está amparada na Secretaria de Assistência Social por meio do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, não é? Isso, quem dá todo o suporte é o CMDCA, como a gente falou, é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, mas também não só cabe ao CMDCA estar fiscalizando, e sim também a própria comunidade em si. Quais são as maiores dificuldades que vocês continuam enfrentando? Porque a gente sabe que vocês enfrentam dificuldades das mais diversas. E a gente sabe que São Miguel das Matas não tem um delegado titular ainda. A gente tem uma comarca que está em Laje, e embora seja muito próximo muito não, mas 22, 23 quilômetros, 19 deles são de chão, não tem trânsito, não tem via, não tem ônibus, a estrada não é boa, é uma BA 539, é horrível a trafegabilidade por essa via. Essas dificuldades têm influenciado no trabalho de vocês, na eficácia do trabalho de vocês? Sim, eu acho que realmente é algo que necessita com urgência na cidade, um delegado titular. E a questão de que ache um promotor que possa realmente ficar em Laje, que você sabe muito bem que existe essa grande mudança. Chega um promotor, dentro de algum ano já muda, e isso acaba atrapalhando o nosso trabalho, né? Porque quando a gente pega já uma confiança em um promotor, que a gente manda os casos, aí acaba esse promotor mudando, e aí acaba atrapalhando nossos trabalhos, porque ficam todos lá, e às vezes a própria sociedade não tem um retorno dos casos que foram encaminhados. Pois é o pavimento público, né? Eu tenho dito sempre, claro que isso não é uma regra. Quer ficar tranquilo e aí no colarinho tranquilo, com instabilidade, faça um concurso público, né? Porque a sociedade que deveria cobrar esses servidores públicos não faz. Porque todo servidor público, independente do grau, do juiz até o professor, são servidores públicos e a sociedade deveria cobrar esse pessoal, deveria cobrar o governo do estado, o governo federal, em alguns casos o governo municipal também, para que possam ser responsáveis pelas suas ações. E esse é um problema, né? A gente tem estrada, por exemplo, o governo do estado não tem tido a cobrança devida. Delegado titular em São Miguel das Matas, governo do estado, não chegou. Promotoria, no caso lá estadual, também não chega. Quando chega, vem aí transferido um ano depois, ou no máximo 2 anos, porque muitos deles são jovens, estão no estágio probatório, e quando termina o estágio probatório acabam se transferindo.
Me fale com relação ao transporte. Você disse que em alguns momentos vocês tinham dificuldade de transporte. Ainda continua essa dificuldade? Sim, sim. Mas assim, realmente a gente já teve maior dificuldade em relação ao transporte. Agora, como todos sabem do município, o CRAS conseguiu comprar um novo carro. E aí a presidente do CMDCA, que é Camila Couto, ela disse que o antigo carro, que é o Uno, vai ficar 2 dias na semana para o conselho. Que vai ser na terça e na sexta. Tem ficado já? E vai final de semana. Por enquanto não chegou ainda porque esse carro foi para a oficina para passar por uma revisão. E não chegou ainda? Não chegou e vai ser aprontado. Mas por enquanto, esses dias que tivemos precisando do carro, houve sim uma disponibilidade por parte da prefeitura. Sandro está te acompanhando aqui nessa entrevista, Sandro, que é o teu secretário, né? O secretário, eu digo teu secretário porque tu estás coordenador do Conselho Tutelar aqui em São Miguel das Matas, que também sofreu uma mudança. Alguns nomes novos adentraram a partir dessa nova eleição, dessa nova reformulação. O que é que mudou, já que você vem de uma gestão anterior desse conselho? Sim, houve realmente uma mudança porque aconteceu em São Miguel as eleições dia 4 de outubro, onde saíram Natalice, Dionete Walter e entrou o Elison, Sandro e Cristiane. Ele realmente agora, como eu te falei, houve uma eleição dentro do conselho, entre os próprios conselheiros, onde me colocou como coordenador e Sandro Moura como secretário. As mudanças realmente, cada dia é algo diferente que a gente aprende, né? Que a gente não lidar com as situações todos os dias iguais. Cada dia é uma peça nova nesse quebra-cabeça. Esse sangue novo chegando aí, chegando não, já chegou, deu uma renovação. Quando eu digo sangue novo, porque as pessoas que já estão no pavimento há algum tempo, claro que adquirem experiência, mas algumas delas, que bom que não é o seu caso, e a gente pode falar com propriedade, porque se você foi reconduzido, porque você não estagnou na carreira, né? Na carreira, não digo na carreira porque não há um plano de cargos e salários, mas na função que vinha desenvolvendo. Se fala muito em São Miguel das Matas, e é um problema grave, a questão da pedofilia, a questão desses abusos, e que é um crime, a gente sabe disso. Mas pouco se criminaliza também o que motiva. Por exemplo, nós temos músicas diversas aí que não são criminalizadas, que deveriam ser, que motivam. E vocês sabem disso. É um desafio para vocês também, porque vocês lidam com a grande mídia tocando essas músicas, colocando essas dançarinas, quanto menos roupa, melhor. E isso influencia também no trabalho de vocês, negativamente nesse sentido? Sim, primeiro, Magno, eu acredito que essa questão de músicas, as redes sociais, que realmente essa tecnologia veio para contribuir de forma positiva e negativa. Acredito que o papel principal vem da família. É o uso que você faz da tecnologia, né? Com certeza, acho que primeiro vem da família. Em relação aos novos que entraram, acredito que ainda é cedo para estar falando alguma coisa referente a eles, porque tudo é novo, é um universo novo que eles entraram, entendeu? Realmente tivemos a perca, o conselho, digo perca, que o conselho perdeu 3 conselheiros. E outra coisa, você sabe que quanto mais tempo a experiência vai crescendo, entendeu? Mas para que a gente possa realmente fazer um trabalho de forma eficaz, é necessário sim uma parceria, seja do Ministério Público, seja do CMDCA, seja hoje enquanto gestão da Prefeitura Municipal e de toda a comunidade em si. Vamos falar ainda com relação a essa questão das músicas, essa questão da criminalização que deveria... O que será que nós temos aí o desejo de ficar famoso ou famosa de qualquer jeito, expondo a figura no sentido mais amplo da palavra? Você acha que a televisão tem contribuído? As novelas têm contribuído para com isso? As músicas, os cantores, os artistas? Sim, acredito na verdade que as pessoas acabam pegando essa cultura para no sentido de não ficar atrasado, sabe? Às vezes você nem concorda com certas músicas, mas no sentido de não ser chamado de careta, de ser chamado de tabaréu, acaba realmente entrando nessa cultura que não lhe pertence. Aí na verdade vive de forma de fachada. Quando você também falou da questão da pedofilia em São Miguel das Matas, é algo realmente que acontece. São Miguel hoje tem casos bem similares com de cidades grandes. O que diferencia só é a quantidade de casos, mas que são bem parecidos. As práticas são semelhantes. São bem semelhantes. Eu acredito que se você hoje procurar saber de São Miguel, do Conselho de São Miguel, como de Salvador, pode ter certeza que os casos que são encontrados aqui são encontrados lá. Mas como eu já disse, o que diferencia é a quantidade. Nós conversamos também constantemente com Itatinha, afinal de contas nós temos também a Criativa Online em Elísio Medrada, Marcosa, Itatim e Brejões, e o contato do Carlos Quintino, que é quem acompanha lá a cidade de Itatim de perto, e os conselheiros lá também, assim como aqui em São Miguel das Matas e em outros municípios, também tem uma relação muito boa com a Criativa Online, por saberem da importância que tem
esse meio de comunicação, e que bom, a gente fica contente porque vocês têm também respondido positivamente aos nossos convites, né? E de fato, esse é um problema a ser combatido, e vale salientar sempre que a base deve ser a família está dilacerada. Não estou falando de família, pai, mãe, filho, daquele jeito bem, ou filha, daquele jeito tradicional, né, bonito, não. Dois homens criam um filho, duas mulheres também criam, uma mãe só cria, o pai só cria. Está falando de família no sentido mais amplo, de solidificação, de base, e parece que falta isso, né? E assim, realmente, quando você falou da Criativa, que a gente sempre está aqui, porque realmente é um espaço que a gente usa para estar informando realmente a população miguelense dos seus direitos e também dos seus deveres. E da região inteira. Com certeza, porque realmente a gente tem que usar esse espaço aqui para levar informação às pessoas, já que as pessoas usam esses meios para estar informado. Pena que ainda não usa como deveria, porque muitas pessoas ainda não buscam seus direitos, sabendo que tem esse direito dentro da Constituição de 1988. Verdade. Mas ainda as pessoas não conhecem, desconhecem isso e acaba ficando assim, vivendo dessa forma assim, sem ter seus direitos assegurados. O ECA advém da Carta Magna Nacional, que é a Constituição Federal. Como tem sido o trabalho de vocês durante a semana? A gente sabe que todos os dias existem conselheiros trabalhando, disponíveis para que possam acompanhar a sociedade miguelense, naturalmente, a infração dos crimes aos menores, aos adolescentes e jovens, né? Como tem sido o trabalho de vocês? De que forma vocês fazem essa escala? Onde é que vocês ficam? Estão no mesmo lugar ainda, na Rua Clonídio das Boas? Sim. Olha só, o regimento interno do Conselho e o próprio Estatuto, ele fala que temos que ter uma carga horária de 40 horas semanais. Ou seja, o Conselho de São Miguel funciona de 8 às 12, de 1 às 17 horas, onde tem 3 conselheiros pela manhã e 2 conselheiros ao período da tarde. Temos também nossos plantões à noite, onde todo mundo realmente conhece os 5 conselheiros. Se precisar, pode ligar para o nosso número, até então que ainda não temos o celular, sim, entendeu? E aí a gente vai... celular institucional do próprio conselho. Isso. E aí vamos até o caso para que sejam tomadas as medidas cabíveis. A casa continua com estrutura ainda aquém, ou você já tem uma estrutura melhor naquela casa? Porque na vez anterior você me disse que estavam dialogando para que as estruturas pudessem melhorar. Tem melhorado aos poucos. É claro que no pavimento público nunca teremos 100% de atenção daquilo que nós necessitamos. Isso é fato no Brasil inteiro. Não, assim, os recursos básicos, claro que realmente hoje temos. Assim, nossa necessidade é a questão de um celular, de um telefone, de uma impressora e de um carro. Realmente aí no carro seria importante se o carro estivesse disponível durante a semana toda. Porque às vezes pode não acontecer nada, mas às vezes acontece algo. E você sabe que quando é na cidade é mais fácil a gente se locomover. Mas o Conselho de São Miguel não só atende apenas a cidade, atendemos todas as zonas rurais também. E grande parte dos casos acontece na zona rural. Com certeza. E aí realmente a gente precisa de alguns recursos que com certeza vai deixar de forma eficaz o nosso trabalho, e quem vai sair ganhando é a comunidade como um todo. A Polícia Militar também me parece que em alguns momentos que solicitaram ter sido parceira de vocês. É claro que a corporação, o efetivo de trabalho de cada dia modifica, às vezes vocês têm um contato maior com um policial ou outro, e muitas das vezes pode acontecer não estar de serviço naquele dia, mas como é que tem sido o contato com a Polícia Militar aqui em São Miguel das Matas, que às vezes é necessário acompanhar vocês também nas ações? Muito tranquilo. Todas as vezes que a gente necessitou da PM, eles estiveram disponíveis. Só quando eles estiveram fazendo um trabalho, que aí eles não compareceram, mas assim ligaram, explicaram o porquê não compareceram. Então realmente a gente necessita dessa parceria, né? Seja da PM, seja da Delegacia do Ministério Público. Se todos se abraçarem, pode ter certeza que o resultado vai ser bem melhor. Pronto, finalizando o bate-papo aqui na redação da Criativa Online, Alcivan de Jesus, coordenador do Conselho Tutelar aqui de São Miguel das Matas, sempre aqui, ó, Conselho Tutelar aqui no peito, Robert. E do lado esquerdo, no coração, né? Falando sobre as ações desse órgão importante, desse conselho, esse órgão colegiado importante. E que bom que vocês têm avançado nesse sentido. Existem municípios, vocês me dizem em off, que ainda não tem Conselho Tutelar. É lamentável, porque embora a legislação preconize, mesmo não estando preconizada na lei, a necessidade é iminente. Todo município deve ter, não deve ter só institucionalizado, mas
funcionando de fato. Mais uma vez, obrigado. Sempre que julgar necessário, estaremos à inteira disposição. Magno, em nome do Conselho Tutelar, agradeço novamente por estar abrindo esse espaço. Digo que estamos lá disponíveis quando necessitar, porque é muito importante a gente estar usando desse espaço, como eu já disse em toda entrevista, para estar passando informação das pessoas e mostrar que realmente o Conselho de São Miguel não só existe no papel, existe sim lá na casa, que temos os conselheiros e que buscamos todo dia buscar pela efetivação dos direitos da criança e do adolescente e que nenhum desses direitos sejam negados.